Olá pessoal, de volta aqui após uma paradinha, né? Eu prometi falar deste livro, O Mergulho do Afogado, de André Veiga. Prometi falar dele há uns 10 dias atrás e aí eu não cumpri com o prazo. Questões de trabalho, as semanas foram um pouco apertadas. Eu não tive, digamos assim, a atmosfera necessária para a concentração. Depois veio este feriado longo de carnaval, e aí eu dei uma saidinha também de casa, e de modo que só hoje, quarta-feira de cinzas, está dando para gravar. O que é uma coincidência, né? Quarta-feira de cinzas para falar de um livro cinza. Não apenas a capa é cinza, mas internamente se tem o branco do papel de um lado com os poemas e na parte oposta sempre uma página vazia. Talvez não dê para ver direito aqui, mas a página é toda cinza. A página de trás ela é sempre cinza, ó, tá? Mas é uma coincidência, né? Os cinzas aqui eles são diferentes, tem, digamos, tons diferentes, né? E tem outros motivos para este cinza. Não se trata aqui no livro do André Veiga, aliás, eu estou atropelando aqui, pessoal. Deixa eu falar de quando o livro foi publicado. Falar um pouco também sobre o poeta, eu atropelei um pouco aqui. Já já eu volto para essa distinção dos cinzas. Então, O Mergulho do Afogado é um livro, eu estou pegando aqui a tela do computador, esse azul. É um livro de 2019, saiu pela Cotter Editorial. O André Veiga eu o vi uma vez quando fui do lançamento deste livro, justamente eu acho que foi em 2020, que foi lançado em janeiro de 2020, lá no Espaço de Artes na Figueiredo. E aí eu recebi o seu... você sabe como é lançamento de livro, a gente está ali na fila e quando chega junto ao autor, a gente dá o nome e ele escreve. Então ele escreveu aqui para o Edilson Pantoja este manifesto da vida, com abraço, etc. Eu estou citando isto porque vou recuperar essa ideia, esta frase aqui de manifesto da vida. Eu concordo com o autor que se trata o livro de um manifesto da vida. Bom, mas falemos um pouco mais a respeito do André Veiga. Aqui na orelha nós temos um pouco de informação. Essa luz da tela do computador está me traindo. Vamos lá então às informações sobre o autor. André Veiga nasceu em Belém em 1981. É jovem ainda, né? 81 está bem aí para mim. Ele é poeta, recebeu o prêmio Bolsa Funarte de Criação Literária em 2012, com o projeto Insular Palavras. Foi contemplado também com a Bolsa de Criação e Experimentação Artística do IAP, que é o antigo Instituto de Artes do Pará, hoje se chama Casa das Artes. Então ele foi contemplado com esta Bolsa de Criação em 2013, com o projeto Entre Portas, Passagens da Memória. Realizou também as videoartes Antes que Chegue, em 2014, Por uma Razão, em 2015, A Espera, também de 2015, Liturgias, de 2018 e Balé, de 2018, também. E ele escreveu, é autor do livro de poemas Diálogo Nuvem, pela Fundação Cultural do Pará, em 2016. Eu não conheço esses trabalhos deste poeta. O único livro dele que eu li foi este aqui, Mergulho do Afogado, tá? Mas eu falava a respeito dessa diferença de cinzas, né? Essa brincadeira aqui inicial. A cinza da quarta-feira de cinzas, ela tem o tom e uma motivação, né? E uma natureza. Se trata de um cinza programado, um cinza provisório, um cinza temporário, né? E a sua motivação, quer dizer, um cinza circunstancial, em razão da purgação de excessos. Isso na esfera católica, né? Em razão da purgação de excessos, em nome de uma, digamos, redenção. Nada a ver com o cinza do livro.
Quer dizer, eu estou falando aqui, estou brincando do cinza do livro, mas por conta, digamos, da atmosfera do livro, do espírito do livro. Ou pelo menos de parte dessa atmosfera, que eu acho que é a mais abrangente. O livro não é só isto, ele tem poemas que talvez escapem um pouco a isto, mas eu vou falar aqui de poemas que me chamaram a atenção por este aspecto deste cinza, que, como eu dizia, não é um cinza programado, não é um cinza que visa uma redenção, ao contrário, é um cinza que caracteriza, que expressa, né, que expressa a condição humana, expressa não o temporário, mas o temporal, para referir aqui a uma concepção a respeito da condição humana como aquilo que está sujeito ao tempo e tem aí no horizonte do tempo o seu limite e a sua marca fundamental, né? Então, em vez de ser um cinza temporário, se trata de um cinza temporal. A condição humana como a condição da queda, a condição do cair. Isto porque o poema que dá título ao livro, O Mergulho do Afogado, que está à página 41, eu já vou começando então com a leitura deste não vou ler o poema todo, eu não vou ler o poema todo para não ficar comprido. Eu vou diretamente aqui a 2 versos que dizem o seguinte, isto para ilustrar aqui a ideia da queda, que eu me referi agora há pouco. A queda como a condição. E vou acrescentar aqui uma referência que me veio, o título do livro do filósofo romeno Émile Michel Cioran, que se chama, um dos livros dele, que se chama A Queda no Tempo, essa ideia de uma queda no tempo. Por quê? Porque neste poema, O Mergulho do Afogado, esses 2 versos que eu vou ler aqui, que são os seguintes, diz assim, o afogado mergulha sem tocar os joelhos. Me chamou a atenção. Quer dizer, o contexto do poema inteiro, depois, quem porventura se interessar, vai ler o livro, você vê que tem um contexto aqui que refere a essa condição. Então, minha leitura ela pode ser arbitrária, mas ela não é incoerente com o conjunto aqui, tá? Então, o afogado mergulha sem tocar os joelhos. Ora, como é que se mergulha sem tocar os joelhos? É preciso lembrar aqui de algumas cenas de mergulho. Por exemplo, os atletas profissionais ali na piscina, eles, enquanto aguardam o momento, eles descansam as mãos nos joelhos, enquanto preparam o salto. Também aqui na Amazônia, quem foi menino de beira de rio, de ribanceira, a gente brinca de pira, de nadar e tal. Por exemplo, quando você está numa ribanceira que vai armar um mergulho, enquanto você olha o abismo ali diante de si, você descansa a mão nos joelhos, conferindo. Se trata, em ambos os casos, de um mergulho intencional, de um mergulho proposital. Tem também nessas brincadeiras infantis de meninos de beira de rio, tem também um salto em que você prende os joelhos com as mãos, com os braços. Então você segura os joelhos. É uma espécie de cambalhota. Você vira, faz aquela cambalhota segurando os joelhos e cai com todo o peso. É um mergulho lúdico, é uma brincadeira. Aqui, o afogado, ele mergulha sem tocar os joelhos, é como se caminhando ele despenca. É um mergulho não intencional, um mergulho que tem a ver com a condição, daí que isso me evocou o título do livro do Cioran, A Queda no Tempo, certo? Então eu espero com esta referência aqui justificar essa minha leitura e referir, portanto, o elemento cinza. Elemento cinza este, pessoal, que, tal como no aspecto físico do livro, ele não domina completamente. Ele compõe o horizonte geral, mas assim como esses elementos do branco da página se alternam, nós temos também no conjunto geral da obra, digamos assim, vários elementos que, ainda que brevemente, eles fulguram, né? Este clarão, um breve clarão. E aí eu me lembro aqui de evocar um outro livro famoso,
que é a sobrevivência dos vagalumes, essa referência a um pulsar, né, ainda que breve. Então, eu gostaria de ler o primeiro poema, que eu acho que ele expressa isso também, que se chama Brodsky. O primeiro poema, aqui a página 7. Brodsky, que é uma referência ao poeta soviético, se eu não me engano, o poeta Joseph Brodsky, que lá no contexto é um poeta que nasceu, se eu não me engano, em 1940. Depois, por um conflito com as autoridades soviéticas, ele vai embora, é exilado nos Estados Unidos. Mas esse conflito tem a ver com a imposição das autoridades soviéticas de que ele tivesse, como se exigia de todos, tivesse um emprego fixo, que pagasse impostos. Então, o Andreev Veiga aqui, ele meio que simula o interrogatório do poeta ante essas autoridades. Então, eu vou ler aqui este poema. A primeira linha é sempre uma fala da autoridade e a resposta é do poeta. Ok? Então vamos lá. Chama-se Brodsky. Começando. O que o senhor faz? Escrevo poemas. Quero dizer, em que o senhor trabalha? Qual sua ocupação? Trabalho escrevendo poemas. Sei, mas qual sua área profissional? Sou poeta. E quem titulou o senhor como tal? Quem disse que o senhor é um poeta? Ninguém, e até hoje não fui nomeado como ser humano. O que o senhor faz para ser poeta? Estuda? Não sabia que se estudava para isso. Para isso. E como se torna um poeta? Não sei. O senhor deve ser mesmo um parasita, pois nunca trabalhou. O senhor é um parasita? Não, escrevo poemas. O que o senhor acha que fez de útil para a pátria? Escrevi poemas. Por que o senhor não trabalha? Eu trabalho, escrevo poemas. E a poesia faz com que o senhor evite trabalhar de verdade? Não, sempre trabalhei de verdade, escrevo poemas. O que faz o senhor acreditar que trabalha de verdade? Meus poemas. Dessa forma, o senhor se declara inútil perante a sociedade? Não, não me considero inútil. Sempre trabalhei escrevendo poemas. Então, nós temos aqui um confronto entre duas visões de mundo. Uma visão do poder, da autoridade, que submete, né, e exige que os indivíduos se submetam a esta imposição. E temos o poeta com uma outra visão, uma visão da vida, uma visão da poesia. Ele de fato teve esse conflito com as autoridades porque ele decidiu se dedicar à poesia e à literatura. Isso vai levar a um desfecho que ele vai embora para os Estados Unidos. E se eu não me engano, em 87, se eu não estou enganado, ele ganha o prêmio... puxa vida, como é que eu vou esquecer o nome do prêmio agora? O prêmio Nobel de Literatura, tá? Desculpa aí o branco. Bom, nesta atitude de resistência, essa hora da noite, nesta atitude de resistência, eu vejo um pouco deste fulgurar que eu mencionei. O poeta, ele vê sentido nisto e a isto, fazer poesia, fazer literatura, ele se apega. Eu vou ler frente a um horizonte cinza, de certo modo, da imposição, do aspecto ditatorial, um diálogo que não há comunicação, né? As respostas do poeta são completamente ignoradas. Isso faz lembrar um contexto político muito recente aqui entre nós. Pois bem, eu vou passar para o próximo poema, em que eu vejo também este aspecto de um breve fulgurar. O poema seguinte, que está à página 9, chama-se Locus Amenus. Diz assim: sobre a fotografia de um homem sentado em seu apartamento na Síria, é incontestável. Ele decidiu ficar. Não nos escombros que permutam o vocábulo lá fora,
ou pela terra que sustenta a cegueira do mundo e enterra mais do que a memória esquece em sua potência de envelhecer, o dia em que um bode pastava na companhia de seu pastor. Fica, com o Mediterrâneo atiçando atrás dos olhos, a razão que não se justifica pela certeza nem pela notícia de mais um ataque, e com um sabor de torta na boca, saliva o ódio a toda essa gente do Atlântico, de forma sutil, sentado em seu apartamento na Síria, acariciando a barba sem puxar o gatilho. Então o cenário é de destruição, de bombardeio à casa, o seu apartamento foi bombardeado, ele está no meio de escombros. Podemos aqui imaginar que a sua família toda também foi vítima, foi destruída, de modo que ele está só numa situação completamente contrária à posição que ele toma. Ele decide ficar. E aí eu queria destacar aqui justamente esse momento em que um sabor de torta, lhe atravessa a boca, e com um sabor de torta na boca, mas ao mesmo tempo, enquanto saliva o ódio a toda essa gente do Atlântico. De forma sutil, sentado em seu apartamento na Síria, acariciando a barba sem puxar o gatilho. É um momento crucial, é um momento decisivo. Eu até diria, porque é uma ideia, uma imagem que me veio, o conceito de instante decisivo do Cartier-Bresson, o grande fotógrafo francês, que cunhou este conceito de instante decisivo, que é aquele instante no qual a composição, a luz, o movimento e o drama se unem em uma fração de segundos para criar uma imagem que captura a essência do momento, daquele momento retratado. Eu tenho como exemplo aqui, eu separei duas fotografias. Esta aqui, que é de 53, tirada em Atenas. Nesta construção, nós temos aqui duas esculturas de ninfas, se eu não estou enganado, duas figuras femininas, e justamente aqui na parte de baixo, uma espécie de contraste, duas figuras femininas, duas mulheres já de idade, duas mulheres idosas, que passam, e temos um alinhamento aqui, e as imagens por si, elas abrem para um significado amplo, cabendo aí a quem observa imaginar e interpretar, mas se trata de um instante decisivo no sentido aqui a que eu me referi. Na página seguinte nós temos um outro exemplo, também na Grécia. Este aqui é 61, em Sífinos, na Grécia. Aqui nesta fotografia, deixa eu virar para cá, aí esses degraus, essa oposição de cores, do preto passando pelo cinza até o branco, e nós temos no movimento aí de pressa, de corrida, talvez, a figura humana ali que sobe os degraus. Então, novamente, e lá no fundo, a sombra cinza da escada, e esse movimento aí também nas cores do mais escuro para o cinza, para o claro. Então, a noção de instante decisivo. Por que eu chamo de instante decisivo aqui o caso deste homem na Síria? Pessoal, é um livro de 2019, em 2019 as notícias sobre a guerra na Síria estavam sempre presentes. Hoje diminuiu, a guerra não acabou, mas as notícias diminuíram por conta de outras guerras, e de uma outra guerra e outras circunstâncias, a pandemia que tivemos. Mas neste contexto do livro, e ele incorpora este panorama, este espírito daquele momento. Então, sabíamos com certa frequência desses bombardeios, e este homem neste momento, nesse instante decisivo, porque ele ele segura a arma, acaricia a barba, enquanto na sua boca transitam algo
do sabor de torta e a saliva do ódio. O sabor da torta, talvez, como uma espécie de contraste frente a tudo, frente a toda destruição. Isto me evocou também uma referência, né, ao filósofo helenista, o Epicuro, que sempre pregava que a vida, ela para ser a vida que é sempre marcada pelo sofrimento, pela dor, ela deveria ser, de algum modo, compensada com instantes, com momentos de prazer. Então, Epicuro, que sempre sofreu, né, com dores, com cálculos renais, dores, né, provenientes desta doença, no seu último momento no leito, ele sentou-se e pediu um copo de vinho. Então, experimentando assim e contrastando com o sofrimento geral, experimentando o prazer do vinho. Eu sei que aqui o momento é outro, um momento trágico da guerra, mas o poeta ter misturado, né, ter colocado esse contraste do sabor da torta com a saliva do ódio me chamou a atenção. É uma cena, de fato, trágica e triste e que, infelizmente, faz parte, né, desse ambiente de guerra. Mas não é só em ambientes de guerra que nós temos situações como esta. Mas eu queria justamente reforçar a ideia do pequeno fulgurar frente ao cinza geral, sabe? Este sabor da torta como um momento de fulguração frente a este cenário geral. Bom, deixa eu ver aqui um outro poema. Está a página 25, é um poema que tem mais, está mais contextualizado aqui conosco. Página 25, eu vou ler ele inteiro. Estou correndo porque eu não quero que o vídeo fique, já está com 22 minutos, é muito rápido que passa o tempo. Chama-se Para Atravessar a Bahia e é um poema que o poeta dedica para José, meu avô. Então, um poema dedicado ao seu avô, imagino, que diz assim, o título é Para Atravessar a Bahia. Eu vou ler o poema. Ele pede para parar, sente-se mal, apoia o corpo num poste, puxa o ar, ergue a cabeça e me olha, sente-se envergonhado. Os carros passam a toda velocidade, motores possantes, tipos rebaixados, nada se compara aos anos 90. As ruas foram feitas para os carros. Seus braços não parecem firmes. E nunca mais pediu para eu comprar cigarros. O comprimido embaixo da língua não traz um gosto agradável. Quer voltar para casa, atravessar a Bahia. As ruas ficaram vazias. Os carros estão sendo desviados por conta da greve. Pego um panfleto, ponho junto à guia de atendimento. Chegamos ao hospital. Há panfletos pelo chão. Finalmente ele pôde sentar. Observo-o várias vezes. Homem de combate. Por fim, o médico não veio. Saímos, entramos no carro. Eu acho que teve uma falha, vou repetir. Por fim, o médico não veio. Saímos, entramos no carro. Ele me olha sorrindo. Logo irá atravessar a Bahia. Então, a situação geral aqui de saúde deste homem, já de idade, o corpo frágil, doente, aponta para um lado. Entretanto, e ele se submete a ir ao médico. Você vê, questão de saúde, o médico não veio, mas a sua firmeza, a sua pequena alegria, o fulgurar, o pequeno fulgurar, para usar novamente a ideia do contraste, está em poder voltar, atravessar a Bahia para, em tese, estar em casa onde ele pode morrer, onde a sua vida tem sentido. Então, sempre o poeta coloca, do meu ponto de vista, nesses poemas mais, digamos, sombrios, em referência a este cinza, sempre nós temos, por mais breve que seja, uma espécie de contraste.
O próximo poema que eu vou ler, ele está à página 15, chama-se O Lavador de Pratos. Isso é só uma apresentação do livro, tá, pessoal? Eu não quero aqui aprofundar, os vídeos ficam longos, já está com 25 minutos. Mas eu quero ler O Lavador de Pratos, que diz assim: a aurora se desfaz com o café, que desce forçadamente à garganta, e não há sensibilidade para que se perceba a família que ainda dorme. Uma vida que embrutece, né? A sensibilidade para esta percepção não existe. Continua o poema. Caminha pelo centro comercial e vê nas vitrines os tijolos que até pouco tempo atrás não o deixaram sonhar. Então é um proletário, tal como os da greve no poema anterior. Caminha pelo centro comercial e vê nas vitrines os tijolos que até pouco tempo atrás não o deixaram sonhar. Quer dizer, um indivíduo, um homem que não pôde sonhar por conta das exigências imediatas da vida. Então isso lhe foi roubado, inclusive a sensibilidade mencionada antes. Chega no horário marcado, veste-se com o branco engordurado, com fissuras provocadas pelo uso constante, o branco que em breve facilmente confundirá com seu rosto. A conversa no trabalho, veja o ambiente e os assuntos sempre embrutecidos, né? A conversa no trabalho gira em torno de crimes e relações amorosas em palavras de calão. Quer dizer, uma linguagem rude, grosseira. Continuando o poema. Uma mulher esfaqueada na mesa de um bar, ou um homem assassinado na entrada de um motel. São os assuntos tratados no ambiente do trabalho. É um porão de navio e faz com que o pouco que resta de si escorra pelas fissuras agora cavadas em seu rosto. Virando a página, 10 anos para envelhecer. Sobre o pensamento vagante no prato vazio ou com sobras de alimento, desejos, frustrações, farofa que soprou da boca, solidão. Esse babugem vai pelo ralo, e junto vão-se estes sentimentos e os olhos do proletário, fazendo com que a pia entupa para o próximo na escala. Eu gosto dessa imagem da pia que se entope, de um lado com esses restos no prato que ele talvez intencionalmente jogue com uma espécie de excremento da própria, como vingança da própria situação, uma espécie de desabafo. Então a pia se entope, mas em tudo isso que foi referido também, nós podemos ter, no sentido figurado, um entupimento dos próximos que vêm, a caracterizar a condição dos próximos proletários, as próximas gerações. Então, fazendo com que a pia entupa para o próximo na escala. Antes do pôr do sol, deixará o centro comercial pensando em álcool e na possibilidade de mudar de vida. Mas ele não pode sonhar. Em casa, preencherá o buraco deixado no telhado para que a lua, que nunca existiu, não veja o corpo presente jogado na cama para o destino. Então, nesta situação geral, esta pequena vingança, digamos assim, me soa como uma espécie de compensação, de afirmação de si perante a situação geral. Acabou me lembrando também o livro, não lembrei, me veio agora, um livro sobre fotografias de escravizados no século XIX, em que os escravizados eles eram colocados em pose, completamente sujeitos à vontade do fotógrafo e com a permissão dos senhores, ou sujeitos à vontade dos senhores. Entretanto, a pesquisadora, pessoal, eu não vou poder lembrar, será que eu vou pegar ali? Não vou localizar, está no outro lado. Acho que se chama o livro O Negro no Estúdio Fotográfico, mas a pesquisadora ali ressalta o conceito de dar-se a ver. No olhar, o modo como o fotografado
o escravizado encara a máquina fotográfica, encara a lente, ele expressa algo de si, uma espécie de protesto calado, surdo, de revolta, de posição de afirmação de si que aparece naquela fotografia. É um pouco do que me lembra aqui também esta atitude do proletário que deixa a pia entupir para o próximo na escala. Não resolve, mas é uma forma de se afirmar e, como ela menciona lá no livro, uma forma de dar-se a ver, certo? Bom, deixa eu ver o que mais, eu vou correr aqui. Eu vou para o poema Uma Encenação Barata, de 1981, que está na página 37, que eu acho que ela... Vocês viram que eu li que o poeta nasceu em 81, né? Então talvez seja uma espécie de autorretrato, digamos assim, dentro desse contexto cinza, tá? Errei aqui, página 37. 37, estou correndo com pressa. Uma Encenação Barata, de 1981, começando a leitura. Não quero tornar meu livro uma merda. Detalhe, pessoal, esqueci, mas a epígrafe do livro é um verso de Drummond que diz o seguinte: o tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. Não é por acaso que o poeta coloca isto como epígrafe, porque o contexto geral no qual ele escreve, veja, 2019, estamos justamente no começo do governo execrável anterior e no aspecto mais amplo, o problema da guerra na Síria, uma decorrência da Primavera Árabe, questões mais amplas, né? Já vimos um pouco isso aqui. Aliás, o poema, logo depois daquele, que é o segundo, que se chama Locus a Menos, é justamente uma referência direta a uma das cidades mais bombardeadas da Síria, que é Alepo. Tá? Mas começando então aqui a leitura desse poema, Uma Encenação Barata, de 1981. Não quero tornar meu livro uma merda. Não quero entender de poesia contando estrelas. Agora sei que não sou capaz de entender a vida. A vida muda naturalmente. E não há esforço. O poema não segura as mãos de Ariadne. Não tem em si um horizonte. É inacabado. Visto de pé, uma encenação barata de 1981. Uma tentativa de escrever um momento que não fosse obscuro. E é nisso que acredito. Porra nenhuma. Então este é o poema, essa encenação barata de 81, que, como eu disse, talvez não seja coincidência essa data, porque é a data de nascimento do poeta. Caminhando para o final, deixa eu ver o que mais. Aos domingos, página 33, eu acho que vejo um outro momento desse pequeno brilho frente a um panorama esquisito também. Chama-se Aos Domingos. Começando a leitura. Meus amigos, amanhã será mais um dia em que aquele rapaz baterá em minha porta para que eu invoque o nome do Senhor. Já disse a ele que não estou só e que vocês são bons companheiros, que tudo o que mais quero é que a noite demore, que o ócio me canse e que a sombra me faça companhia depois do almoço. Não sei por que ele insiste em me visitar. Eu vivo feliz. Sempre que ele chega, estou ouvindo Mahler ou preparando um rocambole na cozinha. Sirvo-lhe água, ele aceita. Ofereço-lhe comida, ele come. Sempre que vai, com aquela fisionomia que ainda não conseguia entender, deixa de presente um vazio que não me completa. Se não fosse para ajudá-lo, jamais o deixaria entrar. Então nós temos aqui uma espécie também de contraste frente a uma concepção de mundo, né, pautada na religião, a religião, aqui com A maiúsculo, que se pretende a religião verdadeira, que apresenta uma referência a esses evangelistas de casa em casa, a esses missionários que visitam as pessoas querendo levar a sua verdade. E aqui nós temos o personagem completamente à vontade com o seu
o seu modo de vida, o seu modo de pensar, com os seus amigos, né, que aparecem aqui. A gente pode encontrar a sombra, a solidão, pode ser referência também a amigos, a pessoas também. A propósito, a homenagem a vários poetas contemporâneos vivos, como Ney Ferraz Paiva, Antônio Moura, Fernando Maroja, alguns outros já falecidos, como Max Martins. E há também um poema, que agora eu não anotei, mas ele está aqui na parte de trás, que é uma espécie também de manifesto sobre o fazer poético, que não parte deste elemento trágico da vida, essa poesia meio como o poema acabou de falar, que vê estrelas, talvez, chama-se Visto do Alto da Torre. Diz assim o poema: conheço poetas arrogantes, alguns que querem ser famosos e outros exilados em suas torres. Penso na vergonha que sinto em mostrar meus versos. Um poema pode arruinar um homem. Leio todos, até faço dedicatórias, mas tem certas horas que fica impossível conviver com eles. O café, a bebida na esquina, a paciência para esperá-los. Prefiro tê-los como poetas, a esperar que a noite invada com sua náusea outros tão bons em suas possibilidades, como um palácio vazio. Acabei lendo aqui de modo intempestivo, não tinha pensado em ler esse poema, mas ele me evocou. Que mais para terminar, pessoal? Que mais? Acho que O Céu Fica Sujo, para terminar, tá? O Céu Fica Sujo, a página 27. Deixa eu lembrar a vocês aqui que a minha ideia aqui é apresentar os livros, falar um pouco dos autores e mostrar um pouco do material aqui dos nossos. Deu uma travada de novo. Mostrar um pouco do material dos nossos autores, nossos escritores, nossos artistas. Então eu vou encerrar com este poema, O Céu Fica Sujo. Começando a leitura. Fiquei só na janela do avião. Não pude ver Deus nem meu pai. Talvez tenham saído para nadar, ou estejam dormindo, ou apenas se preparando para morrer outra vez. Gosto desta ironia, né, de alguém que está no avião, na janela do avião, portanto no espaço, logo no céu, e não vê Deus, nem vê o Pai já falecido. Uma espécie de ironia com esta crença. Sempre que pessoas se referem à divindade, elas olham para o céu, para cima, para o espaço, com ar, né, com ar reverente, quando se recomendam, quando pedem algo. Essa coisa de olhar para o céu nessas situações sempre me chama a atenção. Me parece que isto é uma espécie de sobrevivência de cultos antiquíssimos, quando se cultuavam os astros, o sol, etc. E na medida em que o tempo passou, isto foi sendo cada vez mais espiritualizado, mas a referência espacial ficou. Lá no céu, o que nós temos são outros corpos celestes, planetas, etc, etc. E, né? Então, esse céu metafísico não tem a ver com um olhar para cima, né? Lá em cima nós temos o espaço. Mas já viajei um pouco aqui, não é o momento para isso. Bom, pessoal, é um pouco do material deste livro, O Mergulho do Afogado. Aqui no final nós temos um comentário muito bacana do poeta Tarso de Melo, tá? Que recupera grande parte aqui do material, encaminha, organiza a leitura, esclarece muita coisa. Alguns desses poemas são... O livro ele tem 45 poemas. Muitos desses poemas, para muitos deles, talvez subjetivos demais, talvez idiosincráticos. O leitor ele tem que correr atrás das referências. Se ele não tem, fica um pouco hermético, talvez, um pouco
fica faltando algo, mas isso certamente tem a ver com o leitor, não necessariamente com o poeta, certo? Foi isso por hoje. Eu espero manter agora a regularidade dos próximos comentários, seguir aqui nesta minha busca de falar a respeito dos nossos autores. Ok? Foi isso por hoje. Se você gostou, dá aquela curtida, se inscreve aí no canal do YouTube e até o próximo vídeo. Beleza? Até lá.